A falar com Deus, porque este tema, porque este tema, aleluia, mas você não entendeu que a mensagem quis dizer, ele procurou para aquele cego que queres que eu te faça. Eu te pergunto nessa noite, o que é que você quer que Jesus faça na tua vida? Ele, não importa a circunstância para ele operar milagre, não importa a dificuldade para ele operar milagre no meio do seu povo. Ele falou: se creres, verás a glória de Deus. Eu te pergunto, você chegou nessa campanha crendo no mover do Espírito Santo de Deus? Você chegou nessa campanha crendo que ele é poderoso para libertar, para salvar? A gente vai falar de Jesus e de um cego por nome de Bartimeu. A Bíblia mesmo no relato, eu vou tirar um pano de fundo para você entender onde eu quero chegar nessa noite. A Bíblia fala no começo da criação, no livro de Gênesis, no capítulo 1, vem dizer que Deus criou os céus e a terra era sem forma e não tinha forma a terra e era vazia. A Bíblia mesmo no relata que a maior criação de Deus não foi as aves do céu, a maior criação de Deus não foi os mares, a maior criação de Deus foi você. Aleluia. A Bíblia fala, depois de ele ter criado os mares, de ter criado as aves do céu, diz a Bíblia Sagrada agora que ele fala: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A palavra fazê-los está no plural. Isso significa que ele não fez um homem só. Isso significa que ele teve ajuda de alguém. E a ajuda que ele teve foi do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diz a Bíblia que depois que aquele boneco estava formado, porque não havia fôlego de vida algum, a Bíblia mesmo não relata agora que ele sopra em suas narinas o fôlego de vida. E a Bíblia mesmo não relata que aquele boneco de barro passou a ser alma vivente. Aleluia. Mas o que me chamou mais atenção no livro da criação, no livro do Gênesis, porque depois que Deus cria Adão, cria também Eva. A Bíblia fala que Deus fez Adão cair no sono profundo, e da costela de Adão ele faz a mulher Eva. Mas o mais que me chamou a atenção no texto depois de todas as criações de Deus, diz a Bíblia que ele plantou um jardim no Éden. Ou seja, Deus estava querendo ir além na vida de Adão e de Eva. É isso que ele quer nessa noite, ir além da tua visão. Ele foi além da visão de Bartimeu, e ele está procurando nessa noite: o que queres que eu te faça? Tem gente aqui nessa noite que depositou algo aqui no altar do Senhor, e ele está procurando nessa noite: o que queres que eu te faça? É uma pergunta que ele está fazendo. Eu não sei o que se passa dentro do teu coração, mas ele está procurando nessa noite: o que queres que eu te faça? É uma pergunta, você que vai dizer para ele nessa noite. Diz a Bíblia Sagrada agora que Deus ele coloca ordem dentro do jardim. Ele coloca estatutos e mandamentos. Ele falou: Adão, tu vai ter o livre-arbítrio, Adão, de comer de todas as árvores. Tu vai poder desfrutar de todas as árvores, Adão. Mas a árvore do conhecimento, da ciência, do bem e do mal, nessa tu não vai poder tocar. Nessa tu não vai poder nem sequer desejar. Sabe por quê? Porque no dia que tu comer do fruto desta árvore, Adão, aleluia, o negócio vai ficar feio pro teu lado. A partir do dia que tu comer do fruto dessa árvore, o negócio não vai ficar bom. Diz a Bíblia Sagrada agora que Eva, ela come daquele fruto, e diz a Bíblia que entrou espinho, cardos e abrolhos no jardim. Mas a Bíblia mesmo não relata agora que todos pecaram e restituídos foram da glória de Deus. Sabe o que o escritor quer dizer? Que do Gênesis, Apocalipse, só teve um justo, e esse se chama Jesus de Nazaré. E ele está aqui nessa noite procurando: o que queres que eu te faça? Ele está procurando: o que queres que eu te faça? A Bíblia mesmo não relata que Deus tenta com Adão, não deu certo. Depois ele tenta com Noé, também não deu certo. Ele tenta com Abraão. Mas o profeta Isaías, ele começa a profetizar a vida do Messias. Ele falou: um menino vos nasceu, e o seu nome se chamará Conselheiro, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Eu dou um recado para te dar nessa noite. Ele está aqui nessa noite procurando: o que queres que eu te faça?
Somos crentes. Estão todos sem visão dentro da igreja. Crente não tem mais visão, tanto terrena como espiritual. Aleluia. Tem crente que encontra dificuldade até para servir o Senhor dentro da igreja. Eu não vou porque a vizinha está se levantando contra a minha vida. Eu não vou porque meu marido está se levantando contra a minha vida. Eu não vou porque lançaram palavra de maldição contra a minha vida. Ei, Isaías 54:17 diz: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Ei, macumbaria, feitiçaria no pé de você, sabe por quê? Ele falou no livro de Números: contra Jacó não há desviação e nem encantamento. Ei, tem crente aqui que estava lançado na cova, sabe por quê? Porque você não tem mais visão espiritual de Deus. Mas nessa noite ele está procurando o que queres que eu te faça. Eu não vou porque o levante está grande, ei. Toda vez que ele se levantar, ele cai. Sabe por quê? Porque quem está com você é forte. Diz a Bíblia Sagrada agora que o povo de Israel estava cercado pelo exército sírio. Sim, diz a Bíblia Sagrada que havia um profeta na casa de Israel por nome de Eliseu. Diz a Bíblia Sagrada agora que quando Eliseu levanta de manhã, eu não saí do texto, eu falei que estava criando um plano de fundo. Para você entender onde eu quero chegar nessa noite, eu vou falar de visão espiritual dentro da igreja. Diz a Bíblia Sagrada agora que quando Eliseu acorda de manhã pela manhã, diz a Bíblia Sagrada agora que a nação de Israel estava cercado pelo exército sírio. Diz a Bíblia Sagrada agora que o servo, por nome de Geazi, servo de Eliseu, quando ele olhou para aquele lugar, pelo arraial de Israel, diz a Bíblia que o monte estava cheio de soldados, cheio de inimigo. Diz a Bíblia Sagrada agora que Eliseu repreende Geazi e falou: Geazi, mais forte é o que está conosco do que com ele. Diz a Bíblia Sagrada agora que quando Eliseu falou isso, diz a Bíblia que os olhos espirituais de Geazi, quando ele olhou para o monte, estava cheio de cavalos e carruagem de fogo. Eu quero te dizer que nessa noite tem cavalos e carruagem de fogo aqui nessa noite. Ele falou: se creres, verás a glória de Deus. A Bíblia fala que a fé é o grande fundamento do cristão. Porque para seguir Jesus tem que ter fé. Porque eu não vi Jesus. Alguém já viu Jesus aqui? Diga amém. Amém. Já viu? Amém. Glória a Deus. Ei, para andar com Jesus tem que ser através de fé, sabe por quê? Porque ninguém nunca viu ele. Aleluia. Diz a Bíblia que Paulo tentou ver, sabe o que foi que aconteceu? Ele caiu como morto. Ele falou: aquilo que o homem não viu, ouvido nunca ouviu, coisas que nunca subiu ao coração do homem. Essas são as coisas que Deus tem preparado para os que o amam. Essa é, ei, tem coisa grande na tua vida, sabe por quê? Ele está procurando nessa noite o que queres que eu te faça. O que queres que eu te faça? Ei, não tem nenhum que tem de ver Jesus que fique de pé. Moisés tentou ouvir, caiu como morto também. Aleluia. Deus falou: Moisés, eu vou te dar uma colherzinha de chá, eu vou passar pelas costas, tu vai me ver. Ei, sabe o que aconteceu? Moisés só viu o vulto passando, quando viu, caiu, não aguentou ficar de pé. Ei, João no livro da Apocalipse tentou ver, ele viu ouvir aquele que habita entre os 7 castiçais de ouro. Seu cabelo era branco como avelã e a neve. Sabe o que João quer dizer ali, missionário? Ele quer dizer que Deus é de eternidade a eternidade. Sabe por quê? Porque ele nunca envelhece. Seu cabelo era branco como avelã e a neve. Ele começou a ir mais além. Ele falou: seus olhos eram como chama de fogo. Aí você me pergunta: Deus é vampiro? Não. Sabe por quê? Porque o olhar dele penetra a divisão da alma, espírito, juntas e medula. João continuou mais um pouquinho e falou: e da sua boca saiu uma espada pontiaguda afiada de 2 gumes. Sabe o que João quer dizer? Palavra.